Nana neném, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe no cafezal. Você sabe que ela vai aproveitar para te pegar, não sabe? Eu estou falando de um ser muito poderoso, que aparentemente é capaz de assumir certas formas para atacar as pessoas. Onde ela vive e seu real objetivo é um mistério. Mas eu garanto que você não precisa procurar a Cuca. Ela vai te encontrar. Há quem pense que não há nenhum objetivo especial por trás das ações dessa, digamos, criatura. Ela seria uma espécie de força sobrenatural que é movida puramente pela maldade. E esse tipo de ser, meus caros amigos, são os mais perigosos, né? Você pode muito bem ser a próxima vítima, simplesmente por ter cruzado o caminho da Cuca. Chame de destino, chame de azar. O melhor que você pode fazer é prestar bem atenção no que está se metendo. Mas, Bira, a Cuca não é aquela criatura com forma de jacaré e cabelos loiros que sequestra crianças? É verdade, é verdade. Crianças desobedientes devem ter cuidado. E você também precisa ter, já que essa é apenas uma versão que acabou sendo difundida no nosso imaginário por causa do famoso Monteiro Lobato. A Cuca ficaria atenta às casas na parte da noite, esperando o momento certo para levar embora as crianças que não obedecem aos pais ou que não dormem na hora certa. Ela não tem um objetivo específico e age pela maldade pura. A história tradicional é muito mais simples e bizarra. A Cuca nada mais é do que uma poderosa bruxa, provavelmente com a aparência de uma senhora bem velha, magra, com a coluna curvada pelo tempo, seus cabelos brancos e a pele completamente enrugada podem fazer com que ela passe despercebida. Mas pode acreditar, quando eu digo que a atmosfera muda completamente quando ela aparece. E se você pensar que a viu e depois não encontrar ninguém por perto, não se assuste, hein? Dizem que a Cuca tem alguns poderes mágicos. Entre eles, o de ser capaz de se teletransportar de casa em casa. O mais, como eu posso dizer? O mais problemático disso tudo é que aparentemente essa lenda não é nativa aqui do Brasil. Não, não é. E se uma criatura viaja para onde ela se sente que estão falando dela, então nós abrimos as portas completamente para a Cuca. Então, não fale dela. O que mais se diz por estudiosos do assunto é que ela veio da Península Ibérica, provavelmente de Portugal ou Espanha. E isso tudo lá na época da colonização do nosso território. Só que quando a Cuca chegou aqui, ela não tinha esse nome. Não. Na realidade, os espanhóis e portugueses conheciam a personagem principal da lenda como Coco ou Coca. As lendas chegam a um ponto em que a realidade se mistura com a criatividade. A criatividade humana. E a real origem acaba se perdendo. Do outro lado do Atlântico, essa tal de Coca é lembrada de diferentes formas. E talvez tenha sido da Espanha que veio a inspiração de Monteiro Lobato para dar forma à criatura, já que os espanhóis lembram desse ser como um dragão. Há quem diga que ela seria o próprio dragão de São Jorge, aquele que São Jorge derrotou. Já na região da Galícia, por exemplo, muitos acreditam que esse ser vagava pelas ruas nos dias de Corpus Christi, com um único objetivo: fazer maldades. E tanto em Portugal quanto na Espanha,
A história da Coca era contada para fazer com que as crianças se comportassem. Por lá eles até possuem canções de ninar muito semelhantes à nossa. Duérmete, niño, duérmete já, que viene el coco e te comerá. Essa versão, por exemplo, é uma das mais antigas, com registro do século XVII. Veja, ela é uma das mais antigas. E não a mais antiga. Talvez a referência à criatura mais distante de nós venha do final do século XIII, no livro 3 de Doações de Dom Afonso III. Em determinado trecho, a Coca é mencionada ao lado de outro ser mitológico, a sereia, o que já existia naquela época. Seja como for, o que eu posso te dizer é que as palavras coca ou coco faziam relação com as palavras cabeça e crânio na Península Ibérica. E essas duas analogias podem facilmente se ligar com a ideia de uma caveira. Assim como 2 e 2 são 4, eu diria que a mensagem é clara. Eles queriam passar o simbolismo da morte. Essa mesma Coca, ao chegar no Brasil, teria assumido a forma de bruxa, que te detalhei agora há pouco. E com o passar do tempo, ela passou a ter influências nas culturas indígenas. O curioso é que a palavra cuca significa avó ou avô em algumas línguas africanas, como no idioma Mibunda, o que se relaciona fortemente com a ideia da criatura ser alguém bem velhinha. Já no Tupi-Guarani, o significado o que se engole de uma vez tem muito mais a ver com o que o bicho faz com as crianças. Uma característica que, diga-se de passagem, pode ter tido origem na metade do século XV. Na Catalunha, a cuca era dita como um ser zoomórfico, que lembra uma tartaruga, mas que tinha garras, chifres e uma cabeça de dragão. E o pior disso tudo é que, todas as noites, a criatura tinha que comer 3 crianças e 3 gatos. Seja como for, fato é que a Coca pode ser considerada um papão. Essa expressão você conhece, não? Bicho-papão. Um nome que geralmente é designado para criaturas que devoram seres humanos. Até porque é exatamente isso que a Cuca faz quando busca as crianças malcriadas. Ela simplesmente come todas elas. Enfim, nesse ponto, a aparência da Cuca nem é tão relevante. O que mais choca são as atitudes da criatura. Ela sequestra, devora. Ninguém nunca mais ouve falar dos pequenos. Em Portugal, a lenda tem até relação com uma prática parecida com o que vemos no Dia das Bruxas, chamado minho. Esse costume envolve fazer o desenho de um rosto bizarro em uma abóboda para que ela seja colocada nas ruas e assuste as crianças. Parecido com aquele Jack da Lanterna nas festas de Halloween. Acho que é seguro dizer que Monteiro Lobato tenha estudado alguma dessas lendas antes de conceber a Cuca com o rosto de jacaré, não é? E mesmo que essa não seja a aparência dela em vários lugares, isso não deve ser um problema para a criatura. Ela pode aparecer como quiser. Verdade ou não, até onde eu sei, lendas são baseadas, nem que seja apenas um pouco, em fatos reais. Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe no cafezal. Cuidado com as suas crianças. Cuidado com as suas crianças. Certo?